Boa noite, muito bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossa gratidão a vocês que estão aqui conosco mais uma quarta-feira, nos acompanhando, mandando as suas mensagens, os seus compartilhamentos. Nós ficamos muito felizes e muito gratos por essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, porque esses laços de amizade, de união, de busca desse contato com a espiritualidade, nos unem para o pensamento. Sabemos que não há distância, e para nós é muito, muito gratificante podermos realizar esses encontros às quartas-feiras e estar com vocês. Boa noite, Adilson. Tudo Oi, bem? Adriana. Tudo bem? Boa noite. E você, como está? Tudo jóia. Boa noite, amigos. A mais uma live estamos aqui. Sejam todos bem-vindos. E hoje teremos conosco a Marli, mais uma vez. Boa noite, Marli. Boa noite a todos que nos dão esse privilégio, né, da gente entrar na casa aí de cada um. Muito obrigada por nos acolherem. Adilson sempre com uma fala tão pacificadora, né, ele tem uma paciência. Muito bom estar com vocês. É recíproco, estamos juntos. É muito bom. E agradecemos por você aceitar mais uma vez o convite, estar aqui conosco. E o tema de hoje é um tema muito oportuno para nossas reflexões, né, com relação à questão da nossa evolução enquanto espíritos. E o tema é do átomo ao arcanjo, a saga humana na busca de Jesus. Então, como que essa evolução se dá conosco, desde que fomos criados até chegarmos à condição de espíritos, e essa conexão com o Cristo, que é o governador do nosso planeta, que nos orienta, que nos auxilia, né? Então, vai ser muito bacana essa reflexão da noite. É sempre atrevido os temas, né? Aquele tema para dar uma sacudida na gente, a gente fica pensando. E quando eu vou fazer as leituras para buscar as reflexões, você fala, nossa, como que eu não percebi, eu não vi quando a gente vai fazer as reflexões. Então é muito gostoso a gente poder fazer os estudos e depois compartilhá-los, né? Acho que quando você tem um pensamento próprio, ele não foi dividido, ele é só seu, mas quando a gente divide com os outros, a gente está dividindo também essas aspirações, essas reflexões, né? E eu fico muito feliz, fico muito grata, me sinto privilegiada de estar aqui com vocês mais uma vez. Para mim é uma grande honra. Muito obrigada. Obrigada, Marli, nós que agradecemos. E eu vou pedir então ao Adilson para fazer a prece, e depois, antes da fala da Marli, ela trouxe para nós um vídeo curtinho que tem a ver com o tema de hoje para a gente assistir, tá ok? Adilson, fica à vontade. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o nosso amado Mestre Jesus, até Deus, o nosso Pai maior. Agradecemos, Jesus, por essa oportunidade, por mais uma vez estarmos unidos em sintonia, em energia, em amor e em estudo. Que possamos, na noite de hoje, compreender essa saga que é vivermos infinitamente. Nós agradecemos essas bênçãos que recebemos. E pedimos, Jesus, que as tuas bênçãos também envolvam a nossa querida Marli e que a palestra possa fluir com bastante clareza e com bastante conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos
aqui colocar o vídeo para vocês. E é isso, gente, uma pequena ilustração, né, do que a gente percebe, do que a gente vê. Eu costumo dizer que às vezes a gente traz conosco complexos faraônicos, né? Tudo a gente acha que é grande, a gente quer resolver os nossos problemas todos, a gente quer terceirizar muitas vezes a solução desses problemas através de outras pessoas, esquecendo das nossas corresponsabilidades nesse processo. Tem um livro do Átomo ao Arcanjo, que é um livro ditado pelo Ramatiz. Ele foi ditado a Hercílio Marques, América Salvio, Mendonça e Mariléia Castro. Ele fala muito sobre isso, que tudo na natureza tem um propósito, e esse propósito é um propósito de continuidade, né? Desde a escala mineral até a escala cósmica. E a gente esquece, a gente burla esses sistemas e vai querendo pular isso, querendo resolver as coisas, ou talvez esperando e desejando que uma fada mágica venha e resolva os nossos problemas, as nossas aflições, esquecendo dessa nossa corresponsabilidade. Então, eu trouxe para vocês a questão 540 do Livro dos Espíritos. A gente vai falar um pouco, né, sobre isso durante a reflexão da noite, e na questão ela diz o seguinte, está no capítulo 9, tá? Da parte da intervenção dos espíritos no mundo corporal, é sobre a ação dos espíritos nos fenômenos gerais da natureza. A questão diz assim:
Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito instintivo ou irreflectivo impulso? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Essa foi a resposta. Considere essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir das ilhas e arquipélagos. Julgas que não há por aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade a todo o conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos, que inconscientemente se constituem agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as naturezas da moral. E é assim que tudo se serve na natureza, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, percebam, quando ele cita, é assim que tudo se serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo até o arcanjo, e sendo também o arcanjo que já foi um átomo. Quando Allan Kardec trouxe para a gente, em toda a sua obra, ele procurou demonstrar o espiritismo, que ele nada tinha a ver com esse maravilhoso e sobrenatural, que ele não guardava nenhum tipo de superstição, que as coisas não seriam coisas mágicas acontecendo, né? Assim, toda a teoria de evolução do espiritismo sempre esteve atrelada com essa evolução da ciência. Claro que acho que nós precisamos reconhecer que nós estamos falando de uma ciência da época da codificação, e reconhecer que essa codificação, e o próprio Kardec falou sobre isso nos propósitos, né? Porque ele disse assim: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se as novas descobertas lhe mostrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modifica esse ponto. Se verdade nova se revelar, ele se revelará. E a gente sempre fala sobre o tríplice aspecto, né, da doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião. Então, tudo isso se junta porque não dá para a gente esperar que as coisas aconteçam por um milagre divino ou simplesmente aceitar o sofrimento como uma causa de todas as coisas. Eu acho que é aí que está o grande ponto para nós, que estamos nesse planeta para o aprendizado. Porque na metade do século XIX, através da codificação da doutrina espírita, né, nós estamos falando aí de Kardec, 1804 até 1869. Os espíritos, naquele momento, estavam adicionando o conhecimento humano, ao nosso conhecimento humano, uma questão espiritual. E essas relações dos dois polos, o espiritual com o material. Até então tinha uma divisão ali, as pessoas ou eram crendices, ou eram superstições, mas nada palpável que você pudesse entender como que as coisas vão funcionar e ter esse intercâmbio, né? O mundo visível com o mundo invisível. Até eu costumo falar assim, do micro até o macro. A gente sempre pensa nas coisas grandes, né? Falo que a gente tem os complexos faraônicos. Todo mundo, nas encarnações anteriores, foi príncipe, rei. Eu acho que tinham que ter muitos impérios, porque as pessoas se esquecem dessa singeleza do simples. E muitas coisas são colocadas assim por Deus, nessa assinatura dele das coisas, da forma simples. E nós, né, com essa arrogância humana, acabamos não percebendo isso. Naquele momento passaram a informação, né, os espíritos estavam trazendo isso, que desde aquele átomo primitivo, que hoje, depois, poderia vir a se tornar um espírito puro, que também começou como um átomo, que existia uma ordem de progresso, né? E no que se refere ao espírito, no início do século XX, Leon Denis, ele escreveu em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a seguinte frase: na planta, a inteligência dormita. No animal sonha, só no homem acorda. Conhece-se, possui e torna-se consciente.
Percebam isso, há uma integração dos estágios, né? Na planta, a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem ela acorda, conhece, se possui e se torna consciente. Então, é nesse momento, quando a gente faz essa transição, que como seres humanos, que a gente tem essa consciência, né? E a gente passa a ter uma outra visão, que até então, em cada um dos estágios evolutivos do planeta, que foram eles todos ordenados, nesse livro do Ramatiz, ele fala muito bem sobre isso, né? Desde o momento da concepção das primeiras células, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, tudo foi ordenado, não aconteceu um caos e disso começou-se alguma coisa, não é bem assim, não foi um Big Bang involuntário, pelo contrário, esse planeta foi ordenado desde as pequenas criaturas, desde o início dos pequenos átomos, né? E nesse mesmo sentido, o Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier, ele traz no livro Consolador uma expressão que fala assim: a escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é a atração, o vegetal é a sensação, o animal é o instinto e o homem é a razão. Percebam assim, cada uma das cadeias, sejam elas orgânicas, inorgânicas, minerais ou humanas, foi determinada para esse planeta para que ela acontecesse daquele jeito. Desde o princípio inteligência, ali eu tenho o mineral, ele vai trabalhar a atração, né? O vegetal, uma sensação. A gente costuma falar, quem gosta de plantas, que elas costumam até ouvir a gente, né? A gente trata elas de uma forma, parece que elas respondem do jeitinho delas. Os animais, vocês sabem, um animal, um cachorro, um jacaré, ele não vai morder uma pessoa por nada, ele vai morder porque ele age no instinto. E a gente chega nessa razão do hominal, o homem que deveria ser, né, a parte consciente desse processo evolutivo. Muitas vezes a gente se esquece de perceber que ele está deixando de lado essa questão do consciente, do outro, do coletivo, da empatia, por questões muito primitivas, por questões muito orgulhosa da sua parte, né? Eu acho que se a gente pensasse em parâmetros cósmicos, né, a gente sempre fala assim, nossa, mas é sempre tão difícil, como é que eu vou conseguir alcançar, né? A gente tem grandes espíritos que sempre nos norteiam, nos trazem, nos condicionam e nos elevam a alguns momentos da vida, e eu costumo falar que, assim, nós não somos criações milagrosas destinadas ao adorno. Essa é uma frase que vocês vão gostar muito, que é do André Luiz. Ele diz assim, o livro é no mundo maior. Nós não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, somos herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Eu tinha, assim, uma falsa ideia que depois que a gente morre, todo mundo, em algum momento da vida, já pensou sobre isso, né? Que a gente ia ficar lá na ociosidade do paraíso, né? Vivendo uma vida plena e tranquila, tocando harpa nas nuvens, né? Como se fossem os anjos. Percebam quanto isso seria ocioso, né? Percebam como Deus, que é uma criatura tão superior que eu, dentro da minha insignificância, nem tenho condições de falar o que é Deus, ele iria criar um ser tão completo, tão fantástico como um ser humano, para ele passar aqui na Terra e depois ficar tocando harpa, né? Então, assim, quando a doutrina espírita chegou na minha vida, ela chegou de uma forma muito própria e, de certa forma, ela incomodou, porque ela me tirava daquele estágio, assim, de que, puxa vida, você vai ficar ocioso para toda a vida, as suas obras vão ser de acordo com o que você fez. Se você foi uma pessoa boa, e eu acho difícil a gente fazer essa alusão, o que é ser uma pessoa boa, né? Eu fiz essa mesma palestra de forma presencial umas 2 semanas e eu brinquei, eu falei que eu tinha descoberto que eu era uma semente. Que eu era uma semente de coisa boa, né? Porque eu ainda não consigo ser uma pessoa boa, porque o nosso contexto de bondade é um contexto muito restritivo e é muito relativo. Você é bom por quê? Porque você faz um trabalho voluntário, porque você dá uma palestra, porque você desfaz daquilo que não te cabe mais para outro. Isso não é ser bom. Então percebam comigo, quando o André Luiz fala disso, né? Que nós somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, que nós não somos essas criações milagrosas, né? Para viver no paraíso de papelão. De outra forma, também é reconfortante, foi isso que a doutrina trouxe para mim.
Porque eu saí daquele conceito mágico, que eu vou ficar também lá tocando arco, mas eu também saio de um contexto de purgatório eterno. Eu saio daquele estágio que eu consigo fazer a minha própria mudança. Vocês conseguem perceber comigo a clareza disso? Diz assim, você quer saber como vão ser as suas situações futuras? Perceba como você é hoje, perceba como são suas atitudes, edifique-se nessas atitudes, porque da mesma forma que a gente não vai ficar num purgatório eterno, a nossa consciência vai ser o nosso carrasco. Então aí a gente para pensar, né? Existe toda uma lei universal que nos estimula ao progresso. Só que esse progresso só será conquistado de forma individual, de uma forma muito própria. E a reforma íntima, gente, todas as vezes, a gente sempre fala muito sobre isso, ela é muito difícil. Não é uma roupa que você troca, eu vou numa festa de gala, eu ponho vestido longo, eu vou na praia, eu ponho biquíni. Não é assim. É uma coisa muito particular de cada um. E é muito difícil, mas não é impossível, porque a gente precisa pensar no pequeno, num dia de cada vez. Estamos aí vivendo, né, meses, já há mais de um ano, meses bem difíceis, com um vírus invisível. No início da nossa apresentação de hoje, quando a Adriana colocou aquele vídeo sobre o átomo, está mostrando isso, a gente se esquece do pequeno. A gente quer só o grande, a gente quer que alguém venha com a vara mágica, resolva os nossos problemas, a gente terceiriza tudo, até as nossas culpas, né? A gente está acostumado de ver nos sites de atendimento terapêutico, as pessoas sempre colocam a culpa numa outra pessoa, na mãe, no pai, no marido, no filho, mas assumir a sua culpa e se corresponsabilizar para a mudança é muito difícil, exige uma reflexão pessoal e exige também uma dose generosa de humildade, porque a gente vive nesse conceito do perfeito, eu tenho que ser perfeito, e julga-se o outro com esse contexto também de perfeição, que é um contexto ilusório, porque nós estamos apenas num pequeno pedaço, né, de cultura. O que é certo para a minha cultura, para uma outra pode ser errado, né? Se eu avaliar uma criança do Islã que vai incendiar o seu corpo, para mim aquele conceito é errado. Para eles, de acordo com o que eles têm de cultura, não é. Então, assim, é muito relativo tudo isso. A gente precisa tomar um certo cuidado a esses julgamentos que são baseados nas nossas experiências. Esses julgamentos são baseados nas nossas características, na minha bagagem que eu estou levando, né? Então, eu penso muito sobre isso. Todas as vezes que a gente fala sobre humildade, sobre olhar para o pequeno, às vezes a gente se esquece, né? O hidrogênio, ele é a base de todo o universo, né? Do nosso universo aqui, do nosso universo azul, desse planetinha azul. O átomo que deu origem à Terra é o átomo do hidrogênio. O que ele, depois seguido de mais dois átomos, que era o hélio e o lítio, foram os três pilares, os pioneiros para ter a modelagem química para a gente ter o planeta que nós temos hoje. Ou seja, esse nosso universo gigantesco começou com um pequeno átomo. E se a gente parar para pensar um pouquinho, todas as vezes que a gente vai procurar vida, existência, passada ou futura em planetas, o que a gente procura? Água, passagem de água, existência de água. A água é o veículo gerador da vida. E pensem comigo, 3 átomos juntos. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esses 3 átomos são um recurso inestimável para a vida na Terra. A gente vive sem um monte de coisas, mas não consegue viver sem a água. Essa pequena porção de átomos. Percebam comigo, quando a gente vai procurar, todas as formas de concepção de vida são geradas através da água. E aí a gente para pensar, puxa vida, parece tão pouco, tão pequeno. Vai para uma cachoeira, olha a intensidade da força. Olha essa junção. Por isso que eu falo, a gente sempre olha para o grande, mas esquece do pequeno. O pequeno é uma junção de muitos grandes. O grande é uma junção de muitos pequenos, né? Pergunta para uma ostra, né? O que incomoda um grão de areia? Ele fica lá, maturando, maturando, até se transformar numa pérola. Um pequeno grão de areia, que depois se tornou uma joia. Então, é tudo uma questão dessa evolução sistemática, né? Numa lógica muito harmônica, num sequenciamento desde o princípio inteligente, né? Uma série de princípios anteriores até chegarmos nessa questão da humanidade, que vai desde as plantas até os animais, para depois chegar a uma condição de um espírito, de um ser inteligente,
portador dessas condições básicas, né, para encarnar como homem ou como mulher, e principalmente um ser dotado de livre-arbítrio para diferenciar-se, né, dos outros animais, tendo a sua responsabilidade direta, a sua responsabilidade de evolução moral, inevitavelmente levar à condição de um espírito puro. A doutrina espírita nos ensina que no universo existe Deus, espírito, matéria e fluido cósmico universal, que mesmo sendo o princípio elementar de todas as coisas, não é a fonte de vida ou de inteligência, ele apenas anima o que chamamos de matéria, em um dos seus estágios transitórios, porque essa casca aqui que a gente está carregando na Terra, ela vai ficar, e a gente vai continuar nas nossas jornadas evolutivas, em outras esferas, né? Essa distância que a gente coloca de separação, na verdade, é uma distância evolutiva para o nosso processo de aprendizado. Assim, todas as vezes que a gente pode dizer que cada um átomo, também possui a sua inteligência própria, que vai levar a um sistema estável energeticamente, formado de um núcleo, né? Ele contém nêutrons, elétrons, eles vão se juntar, nêutrons e prótons que vão se juntar numa carga positiva, e aquilo ali vira uma junção, uma criação, uma pulsão de força, né? Uma pulsão energética de força. Cientificamente, a gente sabe que esse hidrogênio, que é a base do universo, ele começou a ser gerado através de outras esferas que não estavam aqui. E essa ordem foi colocada por Jesus. Quando ele resolveu, né, dar continuidade, né, quando ele resolveu criar esse planeta para o desenvolvimento, tudo foi orquestrado, eles acompanharam ele, uma escala de anjos que eram seus tutores celestiais, né, eram todos químicos, engenheiros, todos estavam preocupados para o desenvolvimento desse planeta, acompanharam desde a primeira matriz, como hoje ele acompanha e gerencia, né, governa esse nosso planeta, nosso governador universal, nosso irmão maior. Então, eu penso que assim, né, a gente pode ser reconfortado numa perspectiva bem breve. Se a gente pensar nos parâmetros cósmicos, como a gente viu no vídeo, né, as escalas, as galáxias, uma coisa maior, nós podemos entender que nós seremos, né, um dia poderemos vir a ser promovidos a mestres, a anjos, com uma opção de estágio em especializações a cada um que se deva, né? E Ramatiz fala assim que a distância que nos separa dos anjos é muito menor da distância que nos separa dos ratos. A verdade, pois, é que do tamanho do universo, a última palavra sobre a evolução ainda está muito longe. E Kardec também cita muito isso, quando ele diz assim, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, percebam comigo, Kardec sabia muito bem que existiria o progresso científico, que existiriam novas teorias, aparelhos, fontes de informação que iriam muitas vezes poder confrontar o espiritismo. E todas as vezes ele diz que ela só seria possível se os dois chegassem a um consenso. O espiritismo absorvendo as evoluções com esse passar de tempo. Percebam que isso é uma grande lição de humildade, porque ele sabia que viriam coisas depois dele. Ele não pegou só para ele o mérito e agora eu tenho toda a razão. A gente tem muito disso, né? A gente fala assim, não, a minha razão é essa. Eu vejo hoje em dia uma grande polarização das pessoas e a polarizar você deixar separado. Então, eu tenho a minha verdade é unânime, ela me basta. Eu não consigo ouvir a verdade do outro, isso é polarizar. Então, muitas vezes as pessoas não dão oportunidade para o outro ouvir, para você ouvir o que ele tem para te dizer. Às vezes ele traz um contexto diferente do seu, e você pode refletir e pensar sobre isso. Poxa, eu mesmo, quantas vezes eu paro, repenso, olha, eu não tinha visto isso por esse ângulo. E aí você consegue descobrir um mundo novo. Se o copo está cheio, se eu acho que eu tenho razão em tudo, se eu acho que eu já sei tudo, eu não consigo absorver o novo. E a gente precisa aprender a ser assim, um pouco mais esponja, sabe? Receber e deixar ir, filtrando essas experiências e absorvendo o conhecimento e dando oportunidade de novos conhecimentos. Eu brinquei
um pouco antes da gente começar a palestra, que eu falei que eu sou analógica, né? Que os meus filhos, os filhos, né? Quem tem filho sabe disso, as gerações mais novas, eles já são digitais, eles são muito rápidos na tecnologia. E nós estamos nesse aprendizado, né? Um aprendizado constante nessa escalada. E percebam para vocês verem, em 10 anos, como a nossa vida mudou. Como a tecnologia trouxe grandes revoluções para a gente. Nós vivemos com mais conforto do que um rei na época do auge do seu império. Hoje eu estou tendo a oportunidade de me infiltrar aí na casa de vocês e dividir um pouco desses estudos, trazendo que foram muito, para mim, foram muito úteis para que eu consiga olhar para um novo olhar, para cada vez que eu olho um pôr do sol, eu consiga perceber o quão magnífico aquilo é maior do que eu. Né? Quando eu brinquei e falei que eu sou semente, eu acho que uma semente é uma fonte de um vir a ser. Ela vai se tornar uma semente de maçã, vai se tornar uma árvore, vai se tornar uma macieira. Assim como nós somos sementes de pessoas do bem. De Hitler a Gandhi, eu posso falar isso para vocês. Somos, porque assim, o troglodita, ele ainda é um espírito infantil. Ele vai se apurar a sensibilidade psíquica através do exercício dos seus sentidos físicos, em adestramento nesse mundo. Ele ainda engatinha na consciência. Ele jamais poderia manifestar um comportamento semelhante a Francisco de Assis. Ele pode vir a ser, mas ele ainda não pode ser comparado. Vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Percebam comigo, Francisco de Assis tem uma idade sideral de conscientização que se perde nos registros da nossa história planetária. Então, eu não posso comparar, é como pegar um bandido e um homem de bem. Como é que eu comparo? São realidades diferentes, são tempos de evolução diferentes. Por favor, não me interpretem mal achando que a gente tem que deixar as coisas por omissão, Não, não é isso. É o contrário. As pessoas, mesmo elas não sendo boas aos nossos olhos, elas também carregam em si uma centelha divina. Talvez ainda num estágio embrutecido, talvez num estágio rudimentar, que precisa se depurar. Nós, que eu considero, somos privilegiados de estar estudando a doutrina, somos privilegiados hoje de estarmos aqui, né, conversando um pouco sobre as questões próprias dessa evolução do espírito. Percebam o quanto a gente tem de vantagem em relação a outros irmãos de caminhada que ainda não possuem esse conhecimento. Porque há muito será dado, mas também será cobrado. Eu costumo falar que, assim, quando a gente começa a ter uma consciência do tanto que impacta na vida dos outros a nossa presença como pessoas, né, como seres realmente humanos, eu digo que, assim, quando a gente começa a estudar a doutrina, se fala, puxa, eu preciso ser diferente. Eu não posso cobrar do outro, eu preciso evoluir. As minhas atitudes. Eu costumo dizer que evangelho, para mim, é modo de vida. É fonte de ação. Não adianta eu decorar em cursos de teologia, capítulos e versículos, ou trazer todas as questões do livro dos Espíritos para vocês, se o meu modo de vida não for um modo de vida do Evangelho, não for um modo de vida de amor. Percebam isso, seria absurdo nós exigirmos de alunos do pré-primário as soluções da teoria da relatividade de Einstein, percebam? Como é que eu vou pedir para uma criança, né, que está ali trabalhando com massinha, desenvolver um TCC? É impossível. Não tem maturação para isso, não tem maturidade nem emocional, nem cognitiva para isso, né? Assim como se a gente fosse intimar Herodes a manifestar sentimentos de ternura, de filantropia, de estoicismo, né, e de renúncia, que são tão inerentes a um Vicente de Paula, né? Muitos conhecem como São Vicente de Paula, que falava que a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Ele cita muito isso na ação de vida dele. Percebam que, assim, Madre Teresa, a renúncia própria de toda a vida daquela mulher, ela renderia vários livros em pequenos gestos de amor. Como que eu posso comparar ela com uma criança que está assaltando um semáforo? As realidades foram diferentes, o tempo de evolução é diferente. E é o tempo de vida que vai dar consciência de cada espírito. Imaginem vocês assim, como um colar. Se a gente pegar um colar de pérolas, né? Eu costumo falar que assim, o colar ele seria a liga.
Aquele fio seria o nosso espírito. E as contas que nós vamos colocando são as nossas vivências e as nossas experiências. Então, quanto maior for esse jogo de contas, quanto mais bolinhas tiver ali, mais experiência eu tenho, mais condições eu tenho de me transformar em algo do bem. Percebam isso. Emmanuel, que para mim é um dos espíritos tão fabulosos que me edificam, né? Ele tem uma característica muito própria de ser didático, de ensinar. Emmanuel, ele denota a idade dele planetária em relação aos registros que nós temos de estudo ao século V antes de Cristo, né? Numa idade ainda na Grécia Antiga. Então, se a gente vai estudar todos esses espíritos que a gente fala, puxa vida, eu quero me tornar a ser como aquele, como a gente também tem exemplos de grande inspiração na nossa vida, na casa, ou a gente sempre fala assim, nossa, puxa, eu quero vir a me tornar, né, uma pessoa como aquela, pacificadora. O que nos distingue? Esse burilamento, essa maturação. Nós vamos chegar lá, mas um pouco de cada vez. Nós vamos conseguir alcançar esferas maiores, mas sempre num contexto de pequenos passos, pequenas atitudes, pequenos momentos que vão nos conduzir a toda essa magnitude do universo. Sem vara mágica, sem fada madrinha, sem terceirizar problemas e responsabilidades, assumindo a nossa máxima culpa, mas fazendo dessa culpa não um fardo a ser carregado, mas um objetivo a ser cumprido. Essa vai ser a grande diferença, essa transformação que a gente faz. Acho que, finalmente, à medida que nós nos aprofundamos, né, nas pequenas pesquisas científicas, até com o auxílio da física quântica, né, a gente tem essa questão da teoria multidimensional em relação à distância, né, do Planck, provavelmente a gente conseguiria comprovar a presença de Deus em todos os universos, do micro ao macrocosmo. Só que nós não vamos compreender isso. Eu costumo citar que, para mim, o átomo é a centelha de Deus em cada um. E para mim, de uma forma muito particular, eu acho que quando a gente fala do contexto que fomos criados simples e ignorantes para nos encaixarmos na natureza como espíritos imortais que somos, é exatamente aí que eu vejo a assinatura de Deus em todas as coisas. Ele deixou tão explícito, mas ao mesmo tempo de uma forma tão simples, esse pequeno átomo, esse fator gerador de vida, esse ponto de Deus que existe em cada um de nós, é a matriz transformadora de todas as nossas ações. Esse ponto que vibra dentro de cada um de vocês, que hoje me brinda com o privilégio da companhia, esse ponto de Deus é o que vai nos transformar de seres ignorantes que somos a arcanjos celestiais. A caminhada é longa, gente, mas também é uma caminhada muito bonita. A gente pode fazer do caminho um caminho que tenha menos pedras, um caminho que tenha mais flores. A gente pode ir dignificando a nossa existência com esses pequenos passos e com essa forma de olhar o mundo de um jeito simples. Você quer perceber o caráter de uma pessoa? Olhe como ela trata quem não te traz benefício, como ela trata as pessoas mais simples. Perceba isso, você vai conseguir ver a pureza de dentro do coração dela. Eu espero não ter dado um nozinho aí na cabeça de vocês, espero que faça sentido, né, tudo isso que eu coloquei. Eu acho que nós somos realmente um processo muito evolutivo. Joana de Anjos falava muito sobre isso com o Divaldo, né, sobre essa questão de sermos um ser muito mais amplo do que a gente tem dentro da nossa visão humana, que os nossos sentidos humanos são restritos, né? A gente tem que aprender a ter esse outro olhar para as coisas mais simples, para que a gente possa caminhar para aquelas que são um pouco maiores. Antes da gente finalizar, eu queria trazer para vocês um texto de Emmanuel, né? Citei ele agora há pouco, que é para mim uma fonte de grande inspiração, de admiração, exemplo de abnegação, de evolução, que ele dá uns puxões de orelha, mas ele também nos encoraja para frente. E ele deixou uma mensagem para Chico Xavier, que eu gosto muito, é uma mensagem de agradecimento. E eu queria que a gente fizesse na noite de hoje, porque se nós estamos aqui na frente de uma tela, nós estamos tendo o primeiro privilégio da saúde, que é mais do que uma bênção, né? Tem sido mais do que isso, acima de qualquer coisa, a nossa força motriz para fazer as nossas ações, sejam de trabalho, sejam
de serviço voluntário, todas as nossas ações como seres humanos, e da gente parar um pouco para agradecer um pouco de tudo que a gente tem, né? Quantas conexões cerebrais são necessárias para eu simplesmente piscar os olhos, movimentar os dedos? Quantas coisas estão acontecendo dentro da gente que nós não temos condição de elaborar, mas que elas estão acontecendo sem o nosso mando, né? Estão ali dando continuidade à nossa vida. E a mensagem diz assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades que muitas vezes são criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, mas também pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Nós te agradecemos pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos muitas vezes em nós próprios. Te agradecemos pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fazemos aos outros. Te agradecemos pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos cabe, nem nos serve. Te agradecemos pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em uma permuta constante. Te agradecemos pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas. Te agradecemos pela tranquilidade da consciência, que ninguém consegue subtrair-nos. Te agradecemos por tudo isso e para todos os demais tesouros de esperança, de alegria e de paz, que nos enriquece a existência, bendito seja, Senhor. E ao mesmo tempo, te louvamos pela sua infinita misericórdia, hoje e para sempre. Eu achei tão lindo esse texto, e encerro com ele porque eu acho que é muito encorajador a gente saber que Deus tem a paciência de nos esperar, que Deus tem a paciência de deixar que o nosso caminho seja executado por nós mesmos, aos poucos, dentro da nossa pequenez, e essa misericórdia infinita que Ele tem com cada um de nós, né, nos abençoando e nos amparando nessa caminhada, mas sempre com mãos amorosas. Era esse que eu tinha, né, para a noite de hoje. Quero agradecer muito cada um de vocês pela oportunidade, pelo companheirismo, por cada um de nós que fazemos, né, essa morada na Terra. E eu queria fazer uma oração para encerrar. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela nossa família, pelo nosso alimento, por tudo de bom que recebemos das suas mãos amorosas, Pai querido. Fazer com que sejamos merecedores de tamanho amparo, que possamos caminhar, né, recebendo e amparando aqueles que também estejam no nosso caminho. Fazer com que a saúde esteja presente em todos os lares que nos assistem hoje e todas as famílias sejam beneficiadas com a bênção e o amparo da espiritualidade divina. Obrigado pelo corpo que nos abriga, pelo veículo que nos transporta, por todas as bênçãos que nem sempre agradecemos, mas recebemos das tuas mãos amorosas. Fazer com que sejamos merecedores de tamanho amparo e que saibamos dividir o muito que recebemos nessa caminhada, rumo a uma jornada infinita de amor, de paz e de tolerância. Que assim seja. Muito bom, Marli. Reflexões excelentes. É muito bom, assim, esse texto de Emmanuel para finalizar e a prece, a gente se sente realmente envolvido, né, por essa gratidão e por essa alegria que nós sentimos de podermos estar aqui juntos, né, nessa oportunidade aí de evolução. Antes de eu abrir para o Adilson fazer algum comentário também, tem aqui uma frase que eu deixei por último para colocar, da Maria Alice, que eu falei, deixa eu colocar para quando a gente for conversar, né? Ela colocou: todos fomos criados para evoluir, já mudamos muito, mas a evolução é constante pela eternidade.
até nos transformarmos em seres de luz. Alcançaremos a pureza dos anjos, exatamente. E é muito isso, né, Adriana? Até quando eu citei a parte do Ramatiz que ele fala, né, que a distância que nos separa dos anjos é menor do que a dos ratos, porque a gente sempre mira lá em cima, né? Eu quero aquilo, eu quero ser aquela pessoa, né, tão boa, um ser de luz, mas a gente se esquece que é uma caminhada dia a dia, é um pouquinho por vez, né? E muitas vezes a gente se cobra e cobra o outro sobre isso. É muito injusto, muitas vezes, a gente cobrar de o outro condições que ele não teve para evoluir, né, Adilson? Acho que, assim, a gente tem as condições, muitas vezes, eu me transformei muito depois da doutrina, porque aí você tem que assumir, né? Eu tenho que assumir a minha parcela de culpa. Isso é pesado? Eu não posso mais terceirizar os meus problemas. Ai, mas eu tenho uma vida difícil porque Deus quis assim. Não, Deus não quer sofrimento. Né? Ele não traz os filhos para isso. Ele traz a gente para evoluir, para crescer, para sermos merecedores. Só que não vai cair ali do céu, né? A varinha mágica. A gente cresce numa política de contos de fada. E acho que isso tem muito a ver com a nossa forma, que a gente começa de muito pequeno, né? Vai aparecer alguém para tirar a princesa do castelo. Então a gente começa, peraí, eu só vou ser feliz se tiver uma outra pessoa na minha vida. Então você vai começando a fazer associações que não são benéficas, né? E a gente começa a ter, vai aparecer alguém que vai resolver meus problemas. Não vai à luta, né? Eu quero controlar os meus instintos, né? Mas como que você vai controlar se você não procurar o seu progresso? Seja de diversas formas, né? Em terapia, na religião, de diversas formas. Como é que eu vou controlar aquilo que está dentro de mim se eu não começo a tentar? Aí vai vir alguém, eu sou assim mesmo, eu já sempre fui assim. Eu vejo muito isso. Não sei se vocês também percebem. Eu sempre fui assim. Que pena para você. De Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu cresci assim, né? E é isso. E assim, peraí, eu falo assim, gente, graças a Deus, eu sou uma metamorfose. O que eu falei há uma semana atrás, tomara que eu já não tenha, sabe, que a gente consiga falar, peraí, você tá com uma versão desatualizada de mim, aquela versão de ontem já foi melhorada, já teve um upgrade. Né? Eu acho que é muito isso. A gente se ancora em coisa. Que eu nasci assim, eu já nasci nervosa, não sei o quê. E a gente vai vivendo assim. E eu vejo tantas pessoas que poderiam ter uma vida mais plena, e quando eu falo plena, não tem nada a ver com questões. São questões muito próprias, não são questões materiais nem financeiras. Pessoas poderiam ter uma vida de plenitude, de tranquilidade, e que não a têm porque não se julgam merecedores. Percebam isso. A gente terceiriza até as nossas orações. Eu não sou digna de orar para Deus, vou pedir intercessão, né? Então, eu acho que a caminhada é longa, né? Eu sou... Antes do grãozinho sou eu. Tô lá, mas eu tô aí firme tentando e espero que cada vez mais eu consiga ser uma versão um pouquinho melhor para um dia, né? A gente conseguir essa tranquilidade que nos é uma busca tão necessária para a nossa evolução, né? Sem dúvida. É verdade. E essa questão, né, da gente estar evoluindo sempre. É melhor ter aí a síndrome do Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante, que a gente está sempre mudando, do que a síndrome da Gabriela, né? Adorei, vou usar, gente. Mas é isso. E o ponto que a gente aprende, né? Assim, essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Que a gente foi lá do átomo ao anjo, né? Como a própria Maria Alice colocou ali, toda essa questão, ela fez um resumo bem bacana da palestra, né? Ela entendeu aí a alma da palestra, e é bem isso mesmo, né? Hoje nós estamos na nossa melhor versão, e assim, de 1 ano e 3 meses para cá, desde que surgiu aí a pandemia, o quanto que a gente evoluiu, nós que somos aí um pouquinho, já teve bastante primaveras, né? Nessa questão da tecnologia. Olha que nós 3 aqui fazendo algo ao vivo, né? Não tem nada gravado, está saindo tudo aqui ao vivo. 3 meses atrás a gente nem imaginava fazer isso. Então, o copo também está sempre cheio, né? Não meio vazio, está sempre meio cheio. Porque o quanto que meio cheio. Isso tudo, né?
E a gente sabe que tudo, por acaso, tudo é aí para a gente evoluir, né? Estamos crescendo aí, sair dessa nossa pequenez e chegar aos mundos crísticos, né? Jesus também foi criado simples e ignorante, e o mas como você mesmo disse, quanto tempo que foi criado antes de nós? E a gente vai chegar lá também. Faz parte está no nosso DNA, né? Não tem como não chegar lá, né? E essa caminhada, eu acho que o bonito é essa caminhada, né? Essa caminhada que nos dignifica. E a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente tem que parar de olhar o que não somos para o que já conseguimos, porque vai ter uma continuidade, né? E acho que as promessas são muito grandes. O tempo cósmico não é o mesmo tempo nosso. Então, às vezes, a gente coloca muito esse olhar do humano só, nesse tempo restrito, né? O que são 100 anos na Terra em comparação ao universo, em comparação ao cosmos? Então, é muito maior do que a gente, tudo isso. Exato. E você, falando disso, né, comentando agora, né, trazendo o exemplo de Jesus, que é o espírito mais puro que já passou por aqui, né, que esteve aqui conosco. E, quer dizer, quando a formação da Terra começou, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já estava na organização, no comando dessa formação, né? Então, imagine a idade que esse espírito tem. Então, às vezes, nós nos colocamos muito distantes de Jesus, e é justamente por isso, mas ele esteve aqui conosco e trouxe exemplos, e trouxe lições, vivenciou tudo isso, né? E nos deu a oportunidade de enxergar que sim, nós podemos. É o que você acabou de falar, é deixar de olhar o que ainda não somos e não conseguimos, porque senão o peso se torna muito grande e a gente estaciona nessa condição do sofrimento e da dificuldade, olhando só o que é negativo em nós, mas, assim, enxergar como oportunidades de um passo de cada vez, porque nós vamos chegar nesse estágio de espíritos puros. E assim, para nós não olharmos com, nossa, falta muito. Realmente falta. Nós vemos aí a situação que nós estamos experimentando, e quanto ainda temos como humanidade, como irmãos, como coletividade de necessidade de evoluir ainda. Falta muito, mas olhemos que é um passo de cada vez, nós vamos chegar lá. Quantos exemplos nós já tivemos aqui, como você citou, né? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, né? Francisco de Assis, tantos outros, né? O próprio Emmanuel, que já esteve aqui, encarnado no Brasil. Na Grécia. Assim, já esteve aqui em algum momento. Então, quer dizer, quantas coisas quantos exemplos nós tivemos, quantas coisas nós já vimos acontecer em termos de evolução humana e tecnológica. Então, assim, temos que manter esse pensamento de vamos nos esforçar, né? Vamos, assim, eu sei que eu tenho isso a melhorar, deixar essa questão de que nada para mim dá certo, nada funciona. Por quê? Porque se neste momento, às vezes, as coisas não estão funcionando como achamos que deveriam funcionar, por que elas não funcionam como nós achamos que deveriam? Porque algum aprendizado ali, para nós, é necessário. Porque a partir do momento que nós já conquistamos algum aprendizado, certas lições não serão mais repetidas. Se certas situações se repetem na nossa vida, é porque alguma coisa a gente ainda tem que aprender a ver. E perceba quando você seja, né? É um desafio que a gente precisa superar, né?
E olha quando você coloca, Adriana, né? A espiritualidade, à medida quando nós estamos preparados para um passo maior, quando nós estamos preparados para receber uma coisa melhor, vamos dizer assim, eles vêm e nos amparam, né? A gente está com toda uma situação de pandemia, mas estão acontecendo evoluções no setor de tecnologia e de troca de informações genéticas muito, muito grandes entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos. Então, a todo tempo eles estão nos amparando. Vocês percebam, a descoberta da penicilina na época, né, de uma época de guerra, não foi por acaso, não existe esse acaso, né? Está tudo cadenciado nas leis divinas. Quando eu fui procurar os estudos, falei, gente, é muito grande, é muito amplo, a gente não percebe tudo isso, né? Você vê que toda essa cadência do universo através de Jesus, né? Tem um livro que é o Sublime Peregrino, que fala, né, que as pessoas se prendem muito só na crucificação de Jesus ali na cruz, como um exemplo, um mártir, que não é só isso, né? Quantas pessoas eu vejo que elas morrem na sexta-feira, mas depois não ressuscitam a vida inteira. Ficam lá mortas, apáticas para uma vida de sofrimento, né? E Deus não quer isso, porque a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldades reais, físicas, dificuldades, né, na carne ali, que sofrem como Jesus sofreu naquela cruz, ou sofrimentos semelhantes. Não é esse sofrimento que vai causar a redenção, é o contrário, é a busca da evolução que vai causar isso. Então, eu sempre, o que você citou agora, para mim tem um grande valor, porque eu parei de procurar aquilo, nossa, eu ainda preciso ser, mas eu já conquistei um pouquinho, então vamos seguir adiante, né? Continuar a ter o seguir adiante, independente do quanto a gente se colocar a serviço com as ferramentas que a gente tem. Às vezes a gente fala, mas eu não sou bom o suficiente para isso, mas eu não sou bom o suficiente para ajudar na casa. A casa tem diversas atividades, diversas formas para diversos talentos. É só você querer colocar isso, né, para fora. É bem isso. É verdade, isso mesmo. Eu quero aqui agradecer aqui aos nossos amigos que colocaram aqui as mensagens para nós, o Cristiano Portela, que nesse mês agora de junho vai estar conosco aqui também. Maria Alice mais uma vez, Angélica, a Denise, que saudade, Denise. A Laura que está aqui sempre firme e forte com a gente toda semana, o Eduardo, a Renata, a Zilda, a Márcia, a Neuza, o William, os dois Williams. O William Santana, a Nilva, Cidinha, a Leila, a Andresa. Muito obrigada a vocês todos, William Moratelli, que estão aqui conosco toda semana, estão aqui conosco hoje. A nossa gratidão. Para quem não pôde assistir a live desde o início, ela fica gravada aqui no Facebook, depois nós subimos para o canal Espiritismo em Ação, no YouTube, e também no site da casa, a gente sempre deixa as palestras disponíveis, então fica a oportunidade aí de quem quiser também rever, que é sempre bom, porque cada vez que a gente ouve ou lê alguma coisa, a nossa experiência já mudou, então o nosso olhar também muda, né? A gente percebe coisas que da primeira vez, às vezes, a gente não percebeu. Então, isso é muito legal. E deixar aí a todos, né, o convite para estarem conosco na próxima semana. Nós teremos aqui a Nádia Quilice conosco. Nas atividades presenciais da casa, aos poucos nós estamos retornando, né? Então, às terças-feiras, nós temos a palestra presencial com passe coletivo, agora também às sextas-feiras, às 20 horas, em breve também às quintas-feiras à tarde, às 15 horas. Então, para os atendimentos fraternos, né, que é a nossa conversa, a nossa entrevista, digamos assim, acontece todas as sextas-feiras à noite, a partir das 19h45. Então, para poder participar presencialmente, a gente ainda está na condição de haver a necessidade da inscrição,
porque o número de lugares ainda deve ser restrito, limitado. E para que a gente não corra o risco de não permitir a entrada de ninguém, né? Então, por isso a gente pede para que as pessoas acessem o site casadosespiritasak.com.br e se inscrevam para poder participar, e serão muito bem-vindas. E espero que continuem aqui conosco nas nossas lives de quarta-feira. Então, Marli, nossa gratidão a você. A minha também. Adilson, obrigada. A você que está aqui conosco, mais uma vez nos ajudando muito. Adilson, que é nosso diretor do Conselho de Doutrina. Obrigada, Adilson. A vocês que nos acompanharam até agora, uma boa noite, que todos estejamos nessa noite envolvidos por essas reflexões, sentindo a paz trazida pelo Mestre Jesus, por Deus nosso Pai, aos nossos lares, que tenhamos uma semana abençoada e nos vemos na próxima quarta. Um beijo. Obrigado, gente. Muita gratidão. Boa noite a todos.